Salve pessoas, tudo certo? Aqui é o Gustavo Caverzan do Ávora de Carla e hoje iremos falar sobre uma gravadora que foi responsável pelo lançamento fonográfico de uma seleção genial de guitarristas revelados ali nos incríveis anos da década de 1980. Falo da Shrapnel Records, que desde o seu início investiu em bandas que trouxeram uma sonoridade mais pesada, para o cenário do rock, indicando com isso um caminho muito promissor para os trabalhos que se realizariam ali, no campo do heavy metal. E conforme veremos aqui, as bandas que passaram pela Shrapnel Records tiveram, em sua formação guitarristas extremamente virtuosos que seguramente se tornaram importantes referências dentro do gênero musical que se propuseram trabalhar, propagando com isso, novos conceitos de timbres aí com esses músicos, arranjos que se tornaram verdadeiros pontos de inflexão para um certo modo de se compreender o instrumento guitarra. Isso em suas possibilidades técnicas e estilísticas. Mas vamos lá. A gente pode dizer que a Shrapnel Records começa justamente ali nos anos de 1981 e 82, quando lança um álbum coletânea no estilo hard heavy, intitulado US Metal. E esse material ele foi distribuído em 2 volumes, Então a gente tem aí o US Metal Volume 1 e US Metal Volume 2. Pois bem, com este álbum coletânea, a gravadora pretendeu apresentar jovens guitarristas muito talentosos que estavam ali à época tocando com suas bandas. Então aqui a gente já pode trazer alguns nomes, de destaques, como por exemplo o guitarrista Jack Starr, que participa dessa coletânea com a banda Virgin Steele. E o Jack Starr, depois que sai dessa banda por volta de 1984, ele se concentra aí numa carreira solo super respeitada, gravando vários álbuns muito interessantes. Outro grande destaque que aparece nessa coletânea da Shrapnel Records, marcando aí uma fase inicial da sua carreira fonográfica, é o guitarrista Michael Angelo. E o curioso é que nessa época ele assinava com o nome de Mike Batio. Então o Michael Angelo Batio é um guitarrista que ganhou uma fama muito grande nesse universo do Guitar Hero, do heavy metal, por ser considerado um dos guitarristas mais velozes, vamos assim dizer, em termos de execução de escalas, de linhas melódicas, enfim. Então em sua forma de tocar ele ganhou um destaque muito, vamos assim dizer, específico. Ele também é muito conhecido pela sua ambidestria, extremamente virtuosa. Ele chega a tocar 2 guitarras, ao mesmo tempo, com uma independência, de execução de arranjos, assim, incrível. Outro grande guitarrista que surgiu nesse momento no cenário do heavy metal foi o Marty Friedman, que também tocou uma faixa nessa coletânea com a banda Vixen. Inclusive o Marty Friedman posteriormente gravou vários álbuns por essa gravadora e a gente vai voltar a falar um pouco sobre isso. Mas o que podemos citar, como provavelmente o grande destaque da sua carreira, foi a sua participação na banda Megadeth durante toda a década de 1990. Pois bem, depois desses álbuns coletâneas, a Shrapnel Records começou a lançar LPs de bandas que trilhavam esse segmento musical do heavy metal. E em 1983, a gente se depara com alguns álbuns de bandas que traziam em sua ficha técnica guitarristas de fenomenal destaque. Assim a gente encontra o próprio Marty Friedman tocando no álbum One Nation Underground com a banda Havaí. A gente também se depara com o virtuoso Jeff Mark, tocando com a Wild Dogs. Essa banda ela lança uma sequência de 2 álbuns
bem legais, né? 83, 84. E ainda, nesse ano de 1983, a Shrapnel Records lança o álbum de uma banda chamada Steeler. E olha que legal, essa banda tinha como integrante um jovem guitarrista que chegou com tudo nessa sua estreia fonográfica, mostrando um protagonismo incrível no instrumento e, é claro, tocando de uma forma super impressionante ao ponto de chamar a atenção da gravadora Polydor para que o mesmo gravasse o seu próprio disco solo. E é isso aí, né? Tal jovem guitarrista da banda Steeler era nada mais e nada menos do que o Yngwie Malmsteen, que depois desse trabalho foi para a Polydor e em 1984 lançou o seu grande primeiro álbum solo, que é o clássico disco Rising Force. Demais, não é? E outra banda que surge nesse card artístico da Shrapnel Records é o Exciter, que lança aí, né, o seu primeiro álbum tendo como integrante o guitarrista John Rich, que certamente é considerado uma grande referência do estilo do thrash metal. E seguindo essa vertente, podemos citar, né, a banda Chastain, que em 1985 traz à luz o grande guitarrista David Taylor Chastain, que depois, além de gravar com outras bandas, vai ter suas produções solos com temas instrumentais de guitarra. E a lista de grandes revelações é vasta. Nesse mesmo período, a gravadora apresenta a banda London, e cujo guitarrista foi o Lizzy Gray, músico muito bem estimado ali no meio do hard rock e do glam metal. Mas foi no ano de 1985 que a Shrapnel Records começou a lançar os seus álbuns direcionados à carreira solo de guitarristas extremamente virtuosos. E o primeiro trabalho nessa linha foi o disco Edge of Insanity, do grande Tony McAlpine. Então, com esse disco, a gravadora inaugurou uma nova concepção de produção fonográfica que logo depois foi ampliada com outros trabalhos incríveis, como o álbum Mind's Eye, do guitarrista Vinnie Moore, né, que foi uma obra bastante impactante no cenário dos Guitar Heroes do hard rock da época. E uma informação bem legal sobre a carreira do Vinnie Moore é que ele, desde o ano de 2003, né, o guitarrista da clássica e lendária banda de rock chamada UFO, né, ou UFO. Legal demais, não é? Pois bem, e assim seguiram os lançamentos de trabalhos solos de guitarristas geniais. Então, no ano de 1987, o Joey Tofola grava o seu primeiro álbum instrumental intitulado Out of the Sun, que contou aí com a participação dos guitarristas Tony McAlpine, que já citamos aqui, e do extraordinário Paul Gilbert, que logo falaremos sobre ele. Veja só que time incrível de guitarristas se apresenta aqui neste primeiro álbum do Joey Tofola. Mas vamos lá, em 1988 foi a vez do Greg Howell inaugurar sua carreira solo trazendo temas de guitarra impactantes em sua obra fonográfica instrumental. Disco que certamente mexeu com a cabeça e influenciou bastante muitos guitarristas de uma nova geração que se despontava no mundo do rock ali no final dos anos 80. E para fechar com chave de ouro uma década repleta de grandes lançamentos, no ano de 1989, a Shrapnel Records nos brinda com o primeiro álbum solo do genial Rich Kotzen, um super guitarrista que sempre teve uma desenvoltura e um vocabulário musical bastante sofisticado em sua forma de tocar. E logo em seu primeiro disco, né, na sua obra de estreia, sem dúvida, deixou uma magnífica impressão realmente extraordinária. Confere um trechinho aí.
nesse embalo que, na virada de década, a Shrapnel Records apresenta ao grande público o guitarrista Michael Lee Firkins, lançando logo ali em sequência no ano de 1990 o seu primeiro álbum solo, que teve uma repercussão muito positiva, agregando ao histórico discográfico da gravadora mais um álbum de notável excelência para o hall dos Guitar Heroes. É muita gente boa, não é, pessoal? Para quem curte essa linha virtuosa de guitarras do hard rock dos anos 80, do heavy, do glam metal, fica aqui a dica para conferir de perto os trabalhos fonográficos lançados pela Shrapnel Records, porque sem dúvida essa gravadora representou um expoente muito forte dentro de todo esse universo musical que aqui estamos comentando um pouco. E uma banda super impressionante que também surgiu nesse cenário é a Racer X, que lançou durante os anos de 1986 a 88 dois álbuns de estúdio e um disco ao vivo que inclusive foi muito comentado positivamente dentro do métier dos guitarristas virtuosos. Então, já no primeiro disco da banda, uma novidade, chama bastante atenção, que é justamente a performance de um jovem guitarrista que aparece aí tocando de uma forma extremamente diferenciada. E esse jovem guitarrista, que tinha aí os seus 19 para 20 anos, vamos assim dizer, era o Paul Gilbert. E o Paul Gilbert, ele sempre ganhou um holofote muito grande desde o princípio da sua carreira, por ser de fato um músico muito especial e diferenciado. E no segundo disco da banda, Racer X, um outro extraordinário guitarrista entra na banda, que é o Bruce Bouillet. Então o Bruce Bouillet vai fazer aí uma parceria espetacular com o Paul Gilbert. Então temos aí uma dupla perfeita de guitarristas fazendo uma dobradinha em alto nível, que teve a sua culminância no álbum ao vivo lançado em 1988 e que foi intitulado Live Extreme Volume. E por falar em dupla perfeita, eu gostaria de finalizar este vídeo trazendo um projeto muito especial e fantasticamente incrível intitulado Cacofonia, que foi uma banda altamente virtuosa que tinha entre os seus integrantes os guitarristas Marty Friedman e o Jason Becker. E o resultado desse esplêndido encontro feliz a gente confere nos álbuns Speed Metal Symphony, de 1987, e no clássico Go Off, de 88. Obras que se tornaram referências do mais alto nível dentro do campo do heavy metal, do rock pesado, e que seguramente orientaram e contribuíram para que certos novos conceitos técnicos e estéticos relativos à guitarra surgissem e fossem experimentados, ampliando com isso as possibilidades de expressão do instrumento. Mas além da banda Cacophony, tanto o Marty Friedman quanto o Jason Becker tiveram os seus próprios álbuns solos lançados pela Shrapnel Records. Cito o disco Perpetual Burr, do Jason Becker, e o Dragon Kiss, do Marty Friedman, ambos produzidos no ano de 1988. Então, minha amiga, amigo, essa foi a nossa resenha do vídeo. Espero que tenha gostado do conteúdo e aproveito a oportunidade para convidar você a se inscrever aqui no canal e a deixar aquele like camarada no vídeo, beleza? Valeu, pessoal, muito obrigado, forte abraço, até mais!